A conquista do Afeganistão pelo Talibã foi marcada pelo desrespeito e crimes de guerra contra a humanidade, segundo um relatório divulgado pela ONU. Relatos dos últimos dias, principalmente ontem, relatos de tortura, de execuções e abusos. A gente acompanhou aí o desespero ontem no aeroporto de Cabul, as pessoas tentando deixar o país, 7 mortes confirmadas até aqui em tiroteios e pessoas, inclusive, que caíram do avião, imagens que circulam o mundo e que mostram o desespero dos afegãos neste momento. E ontem o que chamou a atenção também foi justamente a fala do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele explicando por que os Estados Unidos não reagiram. Vamos até assistir um trechinho do que disse Joe Biden ontem numa coletiva. As tropas americanas não podem e não devem estar lutando em uma guerra e morrendo em uma guerra que as forças afegãs não estão dispostas a lutar por si mesmas. E é por isso que eu, como presidente, sou inflexível. Nos concentramos nas ameaças que enfrentamos hoje, em 2021, não nas ameaças de ontem. Só para a gente ter uma ideia, entre 9 de julho e 9 de agosto, em apenas 4 cidades do Afeganistão, ocorreram 183 mortes de civis e 1.081 feridos. Muitas crianças entre essas vítimas. E a ONU teme que esses números possam ser ainda maiores diante da realidade tomada pelo país e a quantidade de informações que a gente recebe de lá, que é muito baixa. É claro que a gente está acompanhando isso com o nosso colunista de notícias internacionais, Jamil Chad, já conosco aqui ao vivo, ele que está em Genebra, está na ONU nesse momento, estou vendo aí o cenário. Olá, Jamil, bom dia para você. Fabiola, bom dia a todos. Nós tivemos aqui justamente uma coletiva de imprensa de todas as agências da ONU para justamente falar da situação do Afeganistão. Mas antes, vamos tentar entender esse desespero, né? Essas pessoas se agarrando no trem de pouso de um avião para tentar decolar com um avião. Isso é o equivalente ao que nós vimos também na Síria, no caso específico da Síria, com pessoas que não sabiam nadar, entrando em botes furados para atravessar o Mediterrâneo. Essa é o equivalente. Quando você pensa que voar num trem de pouso ou entrar num bote furado sem saber nadar e cruzar um mar dá mais segurança, ou no caso, é a reação que você tem quando em terra firme o perigo é ainda maior. Essa é a verdade. O desespero é tão grande que você está disposto a fazer essas loucuras, porque ficar, eventualmente, representa a morte para muitas pessoas. O que os dados da ONU estão revelando já é que esse avanço do Talibã até Cabul não foi um avanço com tapete vermelho, a abertura dos portões da cidade, entrega da chave, nada disso. O que nós tivemos foi uma sequência de atos e medidas por parte do Talibã que poderiam constituir crime de guerra e crimes contra a humanidade. Os dados são absolutamente estarrecedores e, por isso, esse desespero. Agora, Fabiola, desde que tomou Cabul, os porta-vozes do Talibã, o que estão dizendo? Olha, não, vamos ser moderados. As crianças, as meninas vão poder estudar e as mulheres vão poder trabalhar. O problema é que os atos que aconteceram nas últimas semanas não batem com esse discurso. E, por isso mesmo, a ONU, a comunidade internacional, estão muito céticas em relação a qualquer tipo de promessa feita pelo Talibã neste momento, porque pode ser muito mais uma estratégia para evitar uma eventual resistência, um ataque, do que qualquer tipo de compromisso real com os direitos humanos. Nós já temos aí informações de que em 16 províncias diferentes você tem uma situação das mulheres que é a de confinamento, basicamente. Só pode sair acompanhada por um homem, só pode ser vestidas com burca, não podem trabalhar. Temos relatos de crianças, de meninas que se despediram dos seus professores porque não sabem quando vão voltar às escolas. Tudo isso é absolutamente dramático. E também é dramático a reação tanto do presidente do Afeganistão, o Ashraf Ghani, que simplesmente pegou um avião e foi embora, como o do próprio Biden, que disse: isso é passado. Passado para quem? Passado para quem, exatamente, se você tem uma população inteira que ficou? Para essa população, não é o passado, é o futuro que está em jogo.
E aí é a grande questão e, na verdade, a grande hipocrisia do cenário hoje internacional, e que você tem, mais uma vez, como vítimas, aqueles mesmos que já foram vítimas em outras épocas. Quem? O povo afegão. Nossa, Jamil, é muito forte essa história das mulheres, né? Que a gente acaba seguindo hoje nas redes sociais, você acaba entrando em bolhas, né? Da defesa da mulher, né? De mulheres que têm essa luta feminista, e as imagens que chegam de Cabul, o desespero das mulheres lá, das estudantes que são proibidas agora de estudar. É muito impressionante, é muito triste tudo isso, né? Eu lembro, a Malala segue falando também nas suas redes, né? Ela que foi proibida de estudar, toda a história da Malala começa por aí, uma ordem do Talibã que a proíbe de estudar. Isso, inclusive, no livro infantil conta essa história, e que é muito forte e que agora acontecendo lá no Afeganistão. Ô, Jamil, voltando para a história de Joe Biden, é muito curioso essa história em relação aos Estados Unidos, né? Os americanos, de certa parte dos americanos, estão bem revoltados também com essa situação. Quer dizer, passa mais de 20 anos, a gente volta a estaca zero, né? A gente volta para a situação que a gente teve lá atrás, tudo que a gente viveu, quantos americanos também morreram em luta. Por outro lado, também tem essa questão, quer dizer, é papel dos Estados Unidos salvar o mundo, né? Como é que repercutiu a fala de Joe Biden e qual é realmente o papel dos Estados Unidos? Joe Biden está certo em falar isso? Fabíola, olha, o Joe Biden, ele obviamente tem um problema muito grande hoje no seu governo, que é justamente explicar essa saída e a volta do Talibã. Vale lembrar que esse foi já um acordo entre o Trump e o Talibã, não é só o dele, enfim, não tem responsabilidade. Agora, tem uma pergunta, tem uma questão que é a central e que não está sendo respondida, que não está sendo debatida. Qual é? O que é que os americanos exatamente foram fazer lá por 20 anos? Porque uma coisa é você dizer isso já é parte do passado, isso não é mais o nosso problema, esse não é mais a nossa ameaça. Pois bem, então vamos tentar entender qual foi a ameaça original. A ameaça original era o Afeganistão ser a base de terroristas. Essa era a questão central. Isso depois do 11 de setembro de 2001. Então, houve essa aproximação ao Talibã, pedindo que o Talibã entregasse Osama Bin Laden. O Talibã não entrega Osama Bin Laden, então há uma operação para derrubar o Talibã do poder e procurar o Bin Laden, que é algo que depois se transforma numa enorme novela. Mas aí fica a pergunta, esse ato inaugural do século XXI, que foi basicamente a derrubada do Talibã, ele representou o início de um processo extremamente complicado em vários países. Depois do Afeganistão, tivemos o Iraque. Depois do Iraque, nós tivemos a Líbia. Depois da Líbia, houve a situação na Síria, que não é exatamente igual, mas que também gerou uma situação muito grave. E em todos esses locais, o resultado final foi mais ameaça, mais perigo do que a situação original. Então, a pergunta que deve ser feita não é será que já era agora que os americanos deveriam ir ou não. Primeira pergunta, qual era a intenção real da invasão? Qual era o objetivo da invasão? Era proteger a população afegã? Se era proteger a população afegã, não. Então, não dava para sair e deixá-los pendurados nos aviões. Ponto número 1. Ponto número 2. Se a questão já foi superada, então vamos ser claros. Então, não há mais o problema? Não há mais o problema e agora nós podemos abandonar uma vez mais a população afegã. Eu insisto na população afegã porque às vezes a gente conversa dessas questões apenas como geopolítica, a estratégia internacional, o jogo de poder entre os grandes protagonistas, e a gente esquece que tem gente morando nesses locais. E essas pessoas são as grandes vítimas de qualquer um desses atos. E só para completar, Fabio, é muito curioso, porque o Afeganistão, aí, ao longo dos séculos, vários séculos, foi o que se chama de cemitério dos impérios. Todo mundo que tentou chegar lá e controlar não teve sucesso. Isso lá desde os netos do Gengis Khan, para vocês terem uma ideia, passando pelos árabes, que levaram 200 anos para islamizar o Afeganistão, 200 anos, não foram 7 dias, como diz a Bíblia, no caso da nossa área do mundo, foram 200 anos, porque a resistência era muito grande. Depois, no século XIX, os britânicos, em 80 anos, tentaram 3
investidas, 3 em 80 anos, perderam todas. Em 1918, falaram, vamos embora daqui, damos a independência para esses caras que não têm futuro. E aí vem os soviéticos, algumas décadas depois, e também são basicamente chutados para fora depois de 10 anos e precisam voltar para o seu país mais uma vez derrotados. E agora os americanos, também 20 anos depois, indo embora e dizendo não temos nada a fazer aqui, não há mais, basicamente, a nossa missão a ser cumprida. Vamos também colocar em números, Fabiola. Os americanos gastaram no Afeganistão mais do que eles gastaram para a reconstrução da Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? Essa é a proporção. É muito dinheiro. Mas a pergunta permanece. O que é que foi feito com esse dinheiro? Foram 83 bi, é isso, Jamil? Qual foi o valor? 2 trilhões e 500 bilhões de dólares em 20 anos. Em 20 anos, tá. Em 20 anos. Em 20 anos. 2 trilhões. 2 trilhões e 500 bilhões de dólares. Só para o Exército foi mais de 1 trilhão de dólares. Só para o Exército. Os salários desses soldados afegãos eram pagos com dinheiro americano, basicamente. As armas, etc. Mas a pergunta que fica é essa. Onde estava esse exército neste momento? Então, para que ele foi formado exatamente? Com qual intenção política ele foi formado? Há uma estimativa dos generais franceses de que 1/3 de todas as armas entregues pelo Ocidente para o exército afegão, o exército regular, terminou na mão dos talibãs. Então, é muito louco, né? Se você pega esse dinheiro, né? Por exemplo, o Afeganistão tem mais ou menos o quê? Uns 33 milhões de habitantes? É mais ou menos isso a estimativa, né? 33 milhões de habitantes, quase 5 milhões em Cabul, que é justamente essa cidade que a gente vê, a capital, com todos esses ataques. Se você divide esse dinheiro pela população, a qualidade de vida dessas pessoas, né, Jamil? No que é gasto o dinheiro, é muito maluco pensar isso, né? Fabiola, agora vamos colocar isso dentro do contexto do PIB per capita do Afeganistão, que é um pouco mais de 500 dólares por ano, por habitante. Tá? Isso é a média. 50% da população do Afeganistão ganha 100 dólares. 100 dólares. Tá? Então, você tem, obviamente, e deixando também muito claro, no ranking do Banco Mundial, do FMI, da própria ONU, o Afeganistão faz parte, ainda 20 anos depois, do grupo dos 30 países mais pobres do mundo, com apenas 1/3 das mulheres alfabetizadas. Então, olha só, esse dinheiro todo que desembarcou no país fez alguma diferença, certamente. Não estou dizendo que não fez. Agora, não resolveu a história. Não foi o que tirou o Afeganistão da linha da miséria, não é a linha da pobreza, é a linha da miséria, no caso ali, mais especificamente. Então, você tem aí uma história a ser contada sobre esses 20 anos, que não é apenas erramos a estratégia militar, ou qual era exatamente a nossa relação com o Afeganistão. É justamente quais são os caminhos do desenvolvimento. O que é direito para aquela população se a presença agora sai e volta ao que era há 20 anos, obviamente não há. Eu não sei o que eu teria feito, mas eu não consigo entender como que o desespero, de uma certa forma, ele pode ser colocado em questão. Claro, insisto, se você pega o discurso do Biden e basicamente escuta que esse não é mais o nosso problema e que vamos olhar para o futuro, eu quero ver essa mesma frase dita na cara das famílias afegãs, porque o futuro delas é o que está comprometido agora. Bom, a ONU divulgou esse relatório. Tem alguma ação prática prevista? Jamil, você que está aí na ONU nesse momento, tem alguma ação prática, alguma coisa programada? Fabiola, a ONU, pelo menos por enquanto, diz que não vai sair do Afeganistão. Eu, inclusive, conversado com o representante da Unicef em Cabul, e ele dizia que ele mesmo já teve as reuniões com o Talibã e que ele quer manter, pelo menos, algum otimismo de que o Talibã vai permitir qual era a bandeira dele. Por favor, não tirem as meninas das escolas.
né? A resposta é muito dúbia, pelo menos por enquanto, com uma parte do Talibã dizendo: olha, nós não temos aquela orientação ainda lá da nossa liderança política e religiosa, então vamos esperar mais um pouquinho. Óbvio, um sinal muito ruim. Agora, qual é, pelo menos, a intenção? A intenção da ONU é se manter no país para duas coisas: monitorar a situação de direitos humanos e também garantir algum tipo de abastecimento. O abastecimento não é só, no caso da educação, é também, por exemplo, a OMS que teve de já suspender a entrega de vacinas contra a Covid-19 para o Afeganistão. Então, assim, o impacto disso ele vai muito além só da questão quem fica, quem sai. Quem fica vai ter essas dificuldades muito concretamente relacionadas. Enquanto isso, as negociações estão acontecendo para justamente a formação de um governo que possa eventualmente permitir o acesso à ajuda humanitária. Uma das opções, Fabiola, para completar, é a criação de uma espécie de corredor humanitário para que aqueles que tenham de sair possam sair e os alimentos e remédios que tenham de entrar possam também entrar no Afeganistão.